Ô, Bruna, você sabia que o Twitter tá de cara nova aí, não é? Tem mudanças no Twitter. O seu já mudou, é? O meu ainda. O meu tá o passarinho ainda aqui no perfil, viu? Mas tem gente falando que já mudou aí o perfil no Twitter. O seu já mudou, é? Mudou. No ícone do Twitter no celular ainda tá o passarinho, mas quando eu abro a rede social no meu celular já tá aqui o X. X da Xuxa, X da Caixa Econômica Federal. Olha, Capri, o que não faltou na rede social ontem foi meme, viu? Relacionada a essa mudança. Mataram o passarinho. Não, mas o meu tá o passarinho azul, tá aqui ainda. Tá o meu não sumiu, não. O meu passarinho tá por aqui, mas acho que tá sendo aos poucos essa mudança. Mas o X agora é o novo logo, a nova logomarca do Twitter. Então, para a gente entender um pouquinho por que o Twitter está passando por essas mudanças, por essas transformações, a gente vai conversar agora com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação, e vai contar para a gente aí o que é que está acontecendo com o Twitter. Arthur Igreja, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Oi, Arthur. Olá, bom dia. Bom, Arthur, isso é só uma mudança no Twitter, essa mudança aí de logotipo, não é? Sai o passarinho, entra o X. É só uma mudança visual ou o Twitter está mudando para valer no conteúdo também? Eu acho que essa é a última mudança que marca o fim do Twitter que nós conhecíamos. Então, acho que é o último grande símbolo, né? Até porque não é só o logo, mas é também o próprio nome, né? Então mudou tudo e vai mudar até o domínio. Então, o acesso não vai ser mais por twitter.com, vai ser por x.com, que é um domínio que o Elon Musk comprou algum tempo atrás. Lembrando que é o nome da primeira empresa que ele teve há mais de 20 anos atrás. Então, acho que sinaliza um novo futuro, uma nova rota. Ele sempre falou que ele queria transformar o Twitter em algo muito maior do que uma rede social, apesar de que o Twitter tem apresentado resultados que são declinantes, né? Estão em queda. Então, o Elon Musk mesmo falou que o Twitter deve estar tendo, nesse momento, 50% da receita que ele tinha quando ele comprou. E por isso que o valor da empresa provavelmente seja metade também. Então, são tempos bem desafiadores para o Twitter. E do outro lado é uma integração com as outras marcas, né? Então, o Elon Musk coloca o X aí em praticamente todas as suas marcas. A Tesla é a única empresa que não tem, mas então acho que tem muito mais a ver com a integração com as outras empresas e ele querendo apagar. Arthur, você acredita em algum momento numa reviravolta, vamos dizer assim, no Twitter? Porque é claro que é muito complicado a gente ficar olhando só aqui para nossa bolha, né? Mas eu adorava Twitter, vivia ali no Twitter e defendia, porque para mim era uma rede social que, olha, nenhuma discussão acontece em outra rede social como acontece no Twitter. Aqui a gente traz algumas discussões específicas da rede. Então a gente tinha muito isso do Notícias, mais debates, enfim. Então eu acho que esses usuários estão bem insatisfeitos. E aí, voltando para a sua pergunta, reviravolta. Bom, reviravolta e Elon Musk são basicamente termos que se confundem, né? Então, se eu ficaria surpreso do Twitter ser vendido, se eu ficaria surpreso do Twitter em algum momento voltar a abrir capital e o Elon Musk se desligar disso, não ficaria nem um pouco surpreso. Pode acontecer. Temos que lembrar que agora também tem concorrência, né? Então, o Jack Dorsey, que é quem criou o Twitter, está lá criando a sua plataforma, mas ainda está em estado beta. Tem vários outros concorrentes. Tivemos a chegada do Threads, do Instagram, ou seja, a impressão que fica é o seguinte: o Twitter, ele está tendo esse seu espaço, que era muito preservado, sofrendo ataque muito em virtude das suas próprias falhas, ou seja, o Twitter ele não está evoluindo e ele está perdendo usuários. Então isso nós conseguimos ver em todos os números aí, é só olhar número de acessos, total de usuários, usuários diários, ou seja, o Twitter, olha, te diria que ele passa talvez pelo pior momento dele na última década. Twitter respirando É, sob aparelhos, né? Desculpa, Capri, só pra. não, X, não, não,
E estamos até usando o nome errado, né? Falávamos do Twitter, mas é o X respirando por aparelhos. Né? É, mudou até de nome. Imagina, como é que a gente vai chamar o Twitter de X, gente? Acabou, morreu o Twitter. Agora, deixa eu só aproveitar a sua resposta, Arthur, falando do Threads, né? Veio aí o Twitter da Meta, vamos dizer assim, que era como o pessoal estava chamando e se referindo à rede. Mas aí, com uma série de alterações, até porque é uma rede social diferente, mas são alterações que fazem com que o Threads não seja o Twitter. A gente volta aqui para o nosso outro papo, porque uma é uma, outra é outra. Cada um no seu quadrado nesse caso. Só essa questão de compartilhar no Instagram. O Twitter, ele é o Twitter porque o fórum de conversa que você tinha dentro do Twitter, ele não ia para outra rede social. Essa era a graça, mas a gente já falou disso. Threads, na semana passada, na retrasada, nos últimos 10 dias por aí, uma febre. Opa, nova rede social. Mas eu não sei se, de novo, eu tô aqui na minha bolha ou se foi fogo de palha, assim. Ficou bastante, o pessoal foi descobrir o que era, mas de uso, tá rolando bastante? É que o Threads tem que ser colocado em perspectiva, né? A minha tese é que o Threads, ele se apresentou como o Twitter para quem não usava o Twitter, para quem nunca usou o Twitter. Então foi muito engraçado, várias pessoas falando, meu Deus, que proposta genial, uma rede social mais enxuta e mais baseada em texto. Então, ela existe desde 2006. Né? Então, só que muitas pessoas, justamente quem usava o Twitter, gostava desse aspecto, né? É tanto que muita gente, para compartilhar alguma coisa no Instagram, fazia o quê? Tirava print do Twitter e depois postava no Instagram, né? Os números do Threads têm que ser colocados em perspectiva pelo seguinte, não é uma rede social que eu acho que para de pé sem o Instagram. Então, o que eu quero dizer com isso? A criação das contas, ela basicamente não aconteceu. Quem tinha Instagram só clicava num famoso eu aceito e não li nada e já tinha uma conta do Threads. Então, e aí tem outra coisa, né? Não tem como apagar a conta do Threads. Você consegue desativar ela. Porque se for apagar, você apaga o Instagram junto. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem quantos usuários no Threads? Pô, tem mais de 110 milhões. Tá batendo na casa aí dos 150 milhões. Agora, daria para considerar que o Threads teria isso se não fosse essa importação automática do Instagram? Não teria nenhuma fração disso. E quanto ao uso semanal, já teve uma queda bastante brusca da primeira semana para a segunda, e aí é claro que a Meta veio a público dizendo que, nesse momento, não estamos preocupados com audiência e engajamento, o que é uma afirmação daquelas que duvido que eles mesmos acreditem no que eles estão ouvindo das próprias bocas, né? Porque uma rede social vive disso, vive de audiência, vive de engajamento, e o fato é que o Threads, ele nasceu com um algoritmo bastante problemático de feed, então ele não é cronológico, as pessoas recebendo um caminhão de conteúdo que elas não seguem, é um conteúdo bem anárquico, assim, no pior sentido da palavra. E você sabe, Arthur, que esse momento do Twitter aí, de instabilidade, de ruindade, vamos falar a verdade, ruindade, porque o Twitter piorou muito, né? Pelo menos a mim, tá servindo para mostrar que eu tô desapegado da rede social, sabe? Eu passava mais tempo ali no Twitter, até mesmo no Instagram. Eu também, Capri. Tá me servindo para mostrar, acho que para mostrar que dá para viver bem, menos tempo nas redes sociais, no Twitter, no próprio Instagram, que ainda para mim é o mais relevante, né? Apesar que eu, por exemplo, tenho mais seguidores lá no Twitter, mas no Twitter, por exemplo, eu parei de ter seguidores há um bom tempo. Parei lá nos 67 mil seguidores há um tempão, não aumenta, não diminui, não acontece nada. Então você percebe que uma coisa ali não tá realmente legal, mas para mim foi bom porque eu percebi que eu consigo me desapegar dessas redes porque elas ficaram chatas. Eu concordo, assino embaixo e, olha, fico feliz de ouvir isso, porque muita gente está percebendo isso. É uma coisa que eu já falo há algum tempo, que é o seguinte, nós vivemos uma onda gigantesca, quem experimentou isso, que mais tecnologia, mais redes sociais que chegavam, mais velocidade de banda, mais seja lá o que for, representava numa escala mais coisas legais. Então era sempre assim, tem mais um aspecto tecnológico, tem mais uma rede social, caramba, que legal, agora tem uma nova dimensão, né? O Instagram trazia a dimensão das fotos, o YouTube trouxe a dimensão dos vídeos, enfim,
tudo era coisa boa. E já faz bastante tempo que nós cruzamos essa linha do mais significa melhor. O mais, ele passou da linha do melhor e foi inclusive para o pior. As pessoas começaram a se sentir ansiosas, com excesso de notificação, toda aquela questão de autoestima, pessoas correndo para fazer cirurgia para se parecerem com filtros. Então, eu acho que nós estamos começando a viver, no final das contas, o começo de um ciclo de dar alguns passos atrás. Então, o caso aí do X, o caso do Twitter, sei lá como é que nós vamos chamar, pode ser que amanhã a gente abra o X e ele se chame Twitter de novo, entendeu? Mas eu acho que é um pouco dessa reflexão, assim, que talvez nós chegamos naquele, sabe, no ápice do excesso de tecnologia. Agora, Capri, você disse, né, que Twitter ou X, enfim, tanto faz, já desapegou um pouquinho, o Instagram até um pouco mais relevante, mas na semana passada, viu, Arthur, um vídeo da filha do Capri, a Larissa, um beijo pra ela, viralizou no TikTok. E aí, do nada, eu virei pra ele e falei, Capri, um vídeo da sua filha apareceu pra mim no TikTok, no feed, e ela viralizou por lá. Ele falou, eu não entendo muito bem de TikTok. Está com os dias contados também, né, Arthur? Porque cada vez mais a gente tem outros públicos entrando por TikTok, inicialmente uma rede ali vista como, é só dancinha, é coisa pra gente ultra jovem. Tô te chamando de velho não, viu, Capri? Até porque eu tô entrando também para esse outro público, mas a gente tá mais presente no TikTok. E hoje eu vejo, por exemplo, acho que de todo o meu tempo na rede social, eu gasto muito mais no TikTok, com conteúdos interessantes, criativos, novos, coisas que eu não tinha acesso a uma outra rede social e sem essa de compartilhar a vida perfeita do Instagram. O TikTok é uma outra pegada e cada vez mais com outros públicos, né? É que o TikTok ele causou uma série de mudanças gigantescas. Então isso aconteceu no mundo inteiro. O TikTok ele tomou as redes sociais de assalto e a grande notícia da semana, além dessa troca esquisita de nome do Twitter, a grande notícia da semana é que agora o TikTok tem texto, né? Então me parece que é mais um passo nessa direção que você apontou, ou seja, vai ter um público que de repente vai embarcar no TikTok por texto. E também diz muito sobre essa derrocada da estratégia da X. Então, se o Twitter está também pegando um pedaço dessa beirada, nós estamos falando aí de pelo menos 6 redes sociais que estão incorporando pedaços do Twitter, né? E conseguindo uma boa resposta do público. Então, o TikTok, a grande mudança que ele fez, e tem muito a ver com o que você sentiu no conteúdo, é que o que acontece? Desde a época do Facebook, da época das redes sociais, que ainda pareciam páginas, pareciam grandes feeds, né? Pareciam as páginas de notícia. Nós consumíamos conteúdo do que se chama de grafo social. O que é isso em português, claro? O conteúdo que você consumia era de quem você seguia. Então, as pessoas seguiam amigos e familiares, elas consumiam conteúdo de amigos e familiares. Então, e os portais de notícia, as personalidades e tudo mais. Onde o Instagram fez a mesma coisa. E aí, onde é que o TikTok deu uma volta nessa história toda? O TikTok falou o seguinte, legal, a pessoa está conectada com a família e com os amigos, mas e se essas pessoas não forem interessantes do ponto de vista de conteúdo? A pessoa vai se desinteressar pela rede social. Então, isso é um risco. E aí, o TikTok percebeu o seguinte, não importa tanto essa história dos familiares, amigos e personalidades. Eu preciso entender profundamente os interesses da pessoa. Eu vou abastecer ela daquilo que ela mostra interesse. E aí eu vou fazer uma mescla disso tudo. Tanto que o Instagram, por isso que muita gente está achando o Instagram um pouquinho mais simpático, porque o Instagram basicamente foi lá e copiou o TikTok nos últimos meses, que é o que a Meta faz. O que a Meta não compra, no caso do WhatsApp, no caso do Instagram, ela vai lá e copia, que é o que ela fez com os stories do Snapchat, é o que ela fez com os Reels, é o que ela fez agora com o algoritmo do TikTok. Então, na verdade, o TikTok está dando passos gigantescos, e aí uma outra grande notícia é que ele está liberando para o resto do mundo o aplicativo dele de música, então agora ele vai bater de frente com o Spotify, né, o TikTok Music, que o Brasil foi um dos primeiros países a receber a plataforma. Agora ele vai se transformar numa plataforma global. Então o TikTok ele está caminhando, ele está dando passos muito grandes aí para ocupar todos esses espaços deixados pelas redes sociais que meio que deixaram o público delas de lado. Olha só que interessante, a gente falou aqui, não é, de Twitter ou X, de Instagram, de TikTok.
e a gente nem tocou no Facebook. O Facebook, por exemplo, é uma rede que eu não bato lá já há meses, né, que eu não abro o meu Facebook. E é impressionante como perdeu relevância também o Facebook, não é, Arthur? Capri, o Facebook, ele ontem, e de novo, né? A minha vida é falar sobre inovação e sobre tecnologia. Ontem eu me dei conta que eu não tenho nem ideia como é que é acesso o Facebook. Então, ontem eu tentei acessar e eu não sei acessar o Facebook mais, porque faz tanto tempo, eu estou na mesma situação que a sua. O Facebook, ele está na linha do tempo muito mais para o Orkut do que para qualquer outra coisa. Então, e um pedaço desse papel que o Facebook tinha, ele foi parar no próprio LinkedIn, ele foi parar em outras redes sociais. Então, aquela história do posicionamento profissional foi mais para o LinkedIn. O posicionamento comercial e pessoal foi parar no Instagram. Então, o Facebook ele ficou meio amorfo, né? E teve uma outra coisa, é que o Facebook ficou um espaço que se degradou por primeiro. Então, o Facebook ele se tornou, por primeiro, o palco das batalhas durante eleições, durante épocas mais acirradas. As outras redes passaram um pouco mais blindadas por isso, né? Então, é por isso que tem muita gente que enxerga, até no próprio layout do Facebook, um pouco dessa, como eu digo, a cara da internet do feed infinito, que é uma novidade de 20 anos atrás. Então, o Facebook foi pioneiro nisso, em criar a página sem fim, né? Que a pessoa ela recebe lá o feed infinito, a página não chega ao fim nunca. Mas agora ele está com uma cara de portal também de 20 anos atrás. Então, muita gente não se identifica mesmo com o Facebook, tanto que ele já tem, há mais de 4 anos, audiência em queda no mundo inteiro. Sim. Só para fechar agora, Bruninha, com o Arthur Igreja, para a gente mudar um pouquinho aqui, sair um pouco das redes sociais e falar de um outro tema que ele conhece muito bem, claro, e que começa a ganhar relevância também para a gente, que é a inteligência artificial. Arthur, na prática, não é? Na prática, no nosso dia a dia, o que é que a gente vai começar a ver de inteligência artificial no nosso cotidiano aí? O que é que a gente vai poder começar a perceber de impacto no nosso dia a dia através da inteligência artificial nas próximas semanas, nos próximos meses, no próximo ano, vai? Excelente pergunta. Bom, vamos lá, separar em duas partes rápidas, tá? A primeira parte que eu acho que as pessoas vão perceber é que elas já usam há 15 anos, elas só não sabem. Elas já usam em absolutamente todos os aspectos da vida delas. Então, a música que a pessoa procura na plataforma de música foi sugerida por inteligência artificial. O caminho que ela faz do trabalho até em casa foi o Waze que traçou usando inteligência artificial. A postagem que ela está vendo na rede social é a inteligência artificial que criou. E quando eu estava falando, por exemplo, do algoritmo do TikTok, é pura inteligência artificial. Então, na verdade, a questão é o seguinte: se imaginar uma pessoa, do momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir, na maior parte da interação dela com alguma coisa, essa interação está sendo mediada por inteligência artificial, só que está debaixo do capô. Então, a pessoa ela só não sabe, mas ela já é guiada. E guiada, quando eu falo, é até fisicamente, porque assim, ela escolheu o trajeto até o shopping, se é que ela vai no shopping, com o Waze. O produto que ela está indo procurar foi por um anúncio impulsionado por IA, e por aí vai. Agora, impacto prático na vida das pessoas, a execução das tarefas está sendo transportada para a IA. Então, o que acontece é que as pessoas elas estão tendo mais que descobrir o que precisa ser feito e elas precisam descrever o que precisa ser feito. Mas as pessoas estão executando cada vez menos. Então, você pega, por exemplo, eu vou citar um exemplo só, desenvolvimento de software. Hoje, nós temos mais de 70% de todo o software que é feito no mundo é feito por inteligência artificial. Ou seja, um ser humano, ao invés de ficar programando, digitando linhas de código, o papel dele é falar o seguinte: eu preciso de um botão de um aplicativo que faça isso, 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 isso. Ou seja, o ser humano é definidor da tarefa. Quem que executa? A inteligência artificial. E aí, só para também fechar o comentário, uma pessoa que está desenvolvendo software sem fazer isso, sem usar a IA como ajudante, ela é 55% mais lenta do que a pessoa que usa a seu favor. Então, a grande revolução é essa.
Basicamente fica impossível competir com quem usa. Perfeito, muito bom, muito bom. Como sempre, né? Arthur Igreja nos dando uma aula aqui de tecnologia, de inovação, as especialidades dele, participando com a gente do Manhã Bandeirantes. Arthur Igreja, muito obrigado, viu? E até a próxima, sempre muito bom ouvi-lo. Arthur. Obrigado pelo convite. Até a próxima.